Olá, você que é MEI, eu sou Marcelo Barros e hoje eu vou te ensinar como aumentar as tuas vendas e aumentar o teu faturamento. Como eu sempre peço, tenha sempre à mão um caderno, caneta, para anotar tudo aquilo que eu vou falar para você. Isso vai te ajudar depois lá na frente, quando você precisar tirar uma observação, trazer algum conhecimento, colocar alguma coisa em prática. Então, tenha sempre um caderno, escreva lá Marcelo Barros, pode desenhar coraçãozinho, pode fazer do jeito que você quiser, mas tenha sempre esse caderno para anotar, porque as minhas dicas, aquilo que eu vou falar, informações que eu vou passar aqui para você, pode ser transformadora para o teu negócio, para o teu crescimento e para a continuidade do teu negócio. Então vamos lá. Só que antes de eu falar para você como você deve fazer para aumentar o teu faturamento, aumentar as tuas vendas, eu preciso saber como você está fazendo as suas vendas. Logicamente, você não vai poder responder agora que eu estou gravando esse vídeo, mas coloque nos comentários, diga como você está fazendo. Provavelmente você deve estar cometendo erros muito comuns. Marcelo, mas você não falou que vai falar de como aumentar as vendas? Mas eu preciso saber quais os erros que você está cometendo. Porque esses erros são muito comuns e esses erros te levam a não conseguir aquilo que você está querendo. Ou seja, aumentar a venda, aumentar o faturamento. Então, me responda aí, coloque nos comentários e provavelmente eu vou gravar um vídeo falando sobre esse tema. Então é importante que você participe aí. Se você tiver alguma dúvida também, coloque nos comentários. Então, legal. E aí? Como é que você está fazendo as suas vendas? Como é que você está praticando esse processo? Você tem definido exatamente quem são os seus clientes? Provavelmente não. Se você não sabe quem são os seus clientes, como é que você vai determinar, inclusive, o ponto que você vai escolher? O ponto que você vai trabalhar? Se você não sabe onde é o ponto, ou seja, se o ponto é ruim em função de você não saber quem são os seus clientes, será que o preço que você está praticando é o preço correto? Porque depende do teu cliente, depende do poder aquisitivo do teu cliente. Cliente escolhido errado no ponto errado, você pode estar cometendo um erro grave, que é o estabelecimento do preço do seu produto ou do seu serviço. Que tipo de marketing você está fazendo? Que tipo de apresentação na venda? Ou que tipo de venda você está fazendo? Será que o que você está fazendo está atendendo a necessidade desse cliente? Esse cliente se sente atraído por aquilo que você está oferecendo? Não? Isso é uma outra coisa que você precisa ver. Será que o seu gosto pessoal está se sobrepondo ao gosto do cliente? Isso é outro erro muito comum. Além disso, você tem processos de produção, processo de venda, processo de entrega, seja ele de produto ou de serviço. Se você não tem nada disso, ou está errando em algum desses itens, não se assuste não, porque isso é muito normal. Mais de 90% dos MEIs cometem em alguns casos eu já vi todos os erros. E por que eu estou falando isso? Porque você precisa aprimorar esses processos, a escolha do seu cliente, o ponto, o preço que você está praticando. Se você não está colocando gosto pessoal acima do gosto do cliente, se os processos de produção, de venda e de entrega estão alinhados, estão certinhos. Porque esses são erros muito comuns. E aí você não consegue entender por que não está vendendo, por que a produção não está legal, por que os clientes estão caindo, estão diminuindo a compra do seu produto ou do seu serviço. Simplesmente porque você deve estar cometendo todos esses erros. E aí, mas aí você pode estar perguntando de novo, Marcelo, mas por que você está falando isso? Bom, em primeiro lugar, porque aqui, e na maioria das vezes o MEI pensa dessa forma, eu acho que meu cliente é esse, eu acho que o ponto é aquele, eu acho que o preço justo é esse, eu acho que o marketing que eu estou fazendo é bom, eu acho que o meu gosto é melhor do que o gosto do cliente, eu acho que os processos que eu estou fazendo são os melhores, quando na realidade não é o eu acho. Aqui,
com Marcelo Barros no Segredo dos Negócios? Não tem, eu acho. Aqui você vai ter a certeza daquilo que você está fazendo, daquilo que você quer, porque eu tenho um objetivo. Eu quero te levar a um lugar muito maior do que você está agora. E por que eu estou falando isso? Porque se você estivesse muito bem, você não estava assistindo esse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo, porque problemas você tem. E eu estou aqui para te ajudar a resolver, a solucionar esses problemas. Marcelo, mas eu não quero saber disso, eu quero saber como é que eu tenho que vender, como é que eu vou vender. Calma, não basta só isso, tá? Você, para oferecer um produto e um serviço, ele tem que estar alinhado com uma série de coisas. Essas coisas são, efetivamente, saber quem é seu cliente, onde é o ponto, qual o produto que você vai oferecer, como que você vai oferecer, a melhor maneira de você oferecer isso, o teu processo de produção, se você está fazendo sempre da mesma maneira para que o seu produto ou o seu serviço sempre seja entregue igualzinho, né? Por que algumas empresas aí de hamburgueria, de sanduíche, se você for numa loja, for em outra loja, até em outros estados, até em outros países, o produto é igualzinho, é o mesmo, porque eles têm processo de produção. E você precisa ter esse processo de produção para que o seu produto seja sempre o mesmo, seja sempre igual, seja sempre com a mesma qualidade, com o mesmo formato, com o mesmo tamanho, com o mesmo peso, se for o caso. Se for serviço, sempre feito da mesma maneira. Então, é importante que você saiba isso. E é importante que você adote mudanças no processo de definição do seu cliente, do seu ponto, do seu preço, do seu produto, se for o caso, sair do gosto pessoal, adotar uma estratégia de propaganda e estabelecer processos para que você possa produzir sempre igual. E Marcelo, mas por que você está falando tudo isso? Isso a gente já sabe, mas não faz. Provavelmente faz um, dois ou até todos esses itens aí que eu falei de forma da sua cabeça. E nem sempre as coisas podem ser assim. Por quê? Porque o que eu vou falar aqui agora para você, eu vou dar uma opção de você vender muito mais, de você conseguir escalar, e escalar mesmo, multiplicar a tua venda, multiplicar o teu faturamento, adotando um procedimento que, em primeiro lugar, pode parecer muito fora da sua realidade, mas não é, e eu vou explicar por que não é. E se você adotar esse novo modelo de venda para esse novo cliente que eu vou indicar para você, que eu vou falar para você daqui a pouquinho, você vai precisar ter isso aí muito bem definido. O cliente você já vai saber quem é. O produto que você vai entregar também. O preço já vai estar estabelecido. O marketing que você vai precisar fazer, muito menor, mas o marketing direcionado. O gosto não é o seu, o gosto é o do cliente. E os processos, porque você vai ter que atender e cuidar de critérios. As coisas precisarão ser feitas sempre da mesma maneira, sempre do mesmo jeito, sempre com aquela data, com aquela programação, porque senão você pode perder esse cliente. Marcelo, pelo amor de Deus, fala aí logo quem é. Bom, primeiro, antes de eu falar isso para você, eu tenho que falar por que isso é importante. Por que você precisa fazer isso? Porque esse é um dos clientes menos explorados justamente por você que é MEI. Porque você acha que por ser pequeno, você não tem essa condição de atender, de produzir e muito menos vender para esse cliente. Tá curioso, né? Eu sei que você tá curioso, mas é assim mesmo. Esse é o processo. Eu quero mostrar para você que existe essa possibilidade. E essa possibilidade está muito aí próximo de você. Talvez você ainda não tenha enxergado, mas é uma oportunidade muito interessante de aumentar a sua venda e aumentar, assim, exponencialmente sua venda. Exponencialmente é multiplicando várias vezes o faturamento que você tem hoje. Às vezes o faturamento do seu ano você pode fazer num mês, 2 meses. Ah, Marcelo, mas aí vai ter uma série de consequências. Mas eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então, a outra coisa que você precisa saber, por que você precisa saber disso e por que isso é importante?
porque é um caminho novo, é um caminho pouco explorado. Mas para que você possa chegar nesse caminho, você vai precisar fazer algumas coisas. E a partir do momento que você fizer essas coisas que eu já comentei lá no começo, e mais algumas que eu vou falar aqui depois, você vai estar num caminho maravilhoso para transformar e mudar a tua realidade. A tua realidade não só do seu negócio, mas a realidade também da sua vida. Vai ser um pulo assim absurdo. Ah, Marcelo, estou curioso. Calma, tem mais uma coisa que é importante. Porque é importante você aprender sobre isso. Bom, o que eu vou falar aqui, ele pode ser transformador porque pouquíssima gente faz isso. Principalmente quem é MEI. Porque quem é MEI acha que é pequeno demais e que não tem condição de concorrer com outras empresas. Eu estou falando de licitação. Ah, Marcelo, não, licitação não quero trabalhar com o governo. Calma. Deixa eu explicar para você o que acontece e uma série de vantagens que você como MEI tem em relação a todas as outras modalidades de empresa. A licitação, ela é obrigatória. O Estado, seja do seu estado, seja do seu município, ou até mesmo federal, ele é obrigado a licitar. E essa licitação, você pode estar pensando, nossa, mas licitação é uma coisa muito complexa. Não é não. É uma coisa até simples de ser feita. Requer o quê? Cuidado. Ora, se você lá atrás não tem cuidado em identificar o seu cliente, você não tem condição de identificar o melhor ponto, você não tem a capacidade de identificar o melhor preço para praticar, o marketing, o gosto e os processos, logicamente, você atender ao que é pedido numa licitação, talvez seja uma atividade um pouco complicada e muito pesada para você, mas não é. Basta uma única coisa, que é ler o edital. Mas antes de eu falar do edital, deixa eu falar uma coisa que é muito importante. Como é que você fica sabendo de licitações e que você possa participar desse processo licitatório? Na administração, aqui em Brasília, na administração regional, aí no seu estado, nas prefeituras, aí no seu estado ou no seu município também, nas administrações, você fica sabendo onde tem edital. E aí você vai precisar apenas se inscrever lá. Eles vão te informar como que você faz para se inscrever. Por isso é importante ter toda a documentação, o CNPJ, que é o que eu chamo da certidão de nascimento, aquele documento da Receita Federal que é como se fosse o CPF, você precisa ter aqui ali os seus documentos pessoais, a sua declaração de renda do MEI, que todo mês de maio você tem que fazer, né? Você tem que estar em dia com o pagamento daquela parcelinha que você tem que pagar todo mês. Então, se você tiver com tudo isso, você está credenciado a participar. E dentro da especificação lá da tua empresa, se aquilo que você faz ou aquilo que você vende é o que eles estão precisando. Ah, Marcelo, mas eles pedem em grande quantidade. Não, nem sempre. Eu vou chegar lá. Mas o processo licitatório é muito importante que você entenda que ele é obrigatório. Se ele é obrigatório e é aberto para quem? Para todas as empresas. Desde empresas enormes até você que é MEI. E eu estou aqui para te ajudar. Porque eu quero transformar você de MEI para uma ME, para depois uma EPP, que é uma empresa de pequeno porte, para depois você se tornar uma grande empresa. Como é que começa? Assim como você está começando. Só que você precisa descobrir esses caminhos. E eu vou te dar esses caminhos. Então a licitação, por mais que possa parecer para você uma coisa muito difícil, ela não é. Existe uma lei, a Lei 8666, que obriga a toda a administração pública a comprar através de licitação. Só que, talvez você não saiba, que para participar, o microempreendedor individual, ele tem vantagens em relação a todo mundo.
O microempreendedor individual, ele tem uma legislação específica que ele, inclusive, tem que apresentar menos documentos do que os outros. Você sabia disso? Pois é mais um segredo que eu estou contando aqui para você e o caminho das pedras que eu estou te dando. Porque com essa facilidade, você já sai à frente das outras empresas. E tem mais coisa que eu vou falar a seguir. Mas eu quero que você comece a pensar em como você pode fazer. Como você pode se candidatar a participar desses processos e a começar a vender para o governo, para a prefeitura, para o estado, para o governo federal, para o município. Você pode, você consegue. E eu vou te dar esse caminho. Veja comigo, não é muito difícil. Exemplos de produtos que eles consideram de baixa complexidade para o MEI poder vender. Revenda de produtos. Papel higiênico, caneta, borracha, material de limpeza e até gêneros alimentícios. São coisas de baixa complexidade. Muito simples de você concorrer. Independente do que você faz, você pode até acrescentar lá na tua atividade coisas que você inicialmente não colocou, mas que você pode acrescentar para você poder participar desses processos de licitação. Olha que interessante, não tem mistério. O Estado quer que você cresça, ele quer que você aumente o teu faturamento. Quanto mais faturamento você tiver, você vai precisar contratar mais gente, você vai sair do MEI, você vai migrar para outro nível de empresa, você vai poder participar de mais licitações. Quanto mais você vender para o Estado, melhor para todo mundo. Todo mundo cresce, a comunidade cresce, a sua empresa cresce, o Estado arrecada mais imposto e pode comprar mais. Olha que bola interessante, né? Eu não gosto de falar muito de bola de neve, aqui a gente não tem neve, né? Mas olha que circuito interessante que acontece. Ele começa a dar voltas no mesmo lugar e começa a fazer com que aquele ambiente cresça. E é isso que eu quero que você faça. E aí, tem uma coisa, essas informações podem mudar completamente o teu jogo. O jogo em relação aos teus concorrentes, coisa que você nunca pensou. Então, por exemplo, as licitações, a vantagem que você tem em relação, inclusive, a uma ME, uma microempresa, e a uma EPP, é que você tem uma tributação muito pequena. Ele não. A tributação é em cima de cada nota emitida. Você não vai precisar tributar em cima da nota emitida, porque você já paga. Você não paga lá 5% de INSS, R$1 de ICMS, R$5 de ISS, você já está tributado. Então, qual é a consequência disso? Vamos lá, vamos fazer um trabalho de inteligência. A consequência é que o seu preço já é melhor do que o do seu concorrente, porque você não tem essas despesas, o teu custo é mais baixo. Portanto, você vai poder vender a um preço abaixo do seu concorrente e fica mais fácil de você ganhar essa licitação. Ah, incrível, né? É incrível, mas são coisas que estão aí e que as pessoas não fazem. Coisas simples. Simples mesmo, não tem muito mistério, né? Qual é o grande problema para essa questão das outras empresas? Para que ela possa oferecer um preço, ela precisa calcular esses custos que ela tem. Ela provavelmente deve ter despesas altas com aluguel, com energia, com água, com contador, com impostos, com funcionário. Você não tem isso. Você não é obrigado a ter contador. O máximo que você pode ter é um funcionário. Então, olha a diferença de custo para o estabelecimento de preço. Você já tem essa vantagem. Ah, Marcelo, mas eu não sei calcular. Olha, não faz isso comigo não. Porque o cálculo para você colocar no teu preço, ele requer só as operações matemáticas tradicionais. Somar, diminuir, multiplicar, dividir, um pouquinho de percentual. Fora isso, conta simples. Ah, tem dificuldade? Vai no contador, pede auxílio para uma pessoa,
procura um especialista, bota lá nos comentários comigo, eu te ajudo a calcular isso. Para mim não tem dificuldade. E não vai ter para você também. Eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Então, isso é uma vantagem competitiva que você tem muito grande em relação a todo mundo. Então, a lei que criou o MEI, que foi a lei complementar 123, depois a 126 e a 127, elas trouxeram mecanismos para ajudar o MEI e as pequenas empresas a crescerem. Só que a legislação, e talvez por isso que você se confunda, ela fala só no ME, na microempresa, e fala na EPP, que é a empresa de pequeno porte. Ela não fala no MEI. Só que aí, o que aconteceu? Em 2015 veio uma lei complementar, o Decreto Federal 8.538, que estendeu todas essas licitações para o MEI também. Então, tudo que fala que é para o EPP, que fala que é para o ME, é para o MEI também. Então, você pode participar de qualquer processo de licitação, sem problema nenhum. Olha que delícia! É bom demais. E aí tem umas vantagens que talvez vocês não saibam. As licitações, qualquer que seja ela, são abertas para quem quiser participar. A única questão em relação ao MEI é a complexidade. Existem algumas obras, alguns produtos que requerem uma especificidade. Se você não tiver isso, você não vai ter como atender. Mas fora isso, tem licitação, inclusive, que é específica para MEI. Você sabia que tem licitação que até R$80 mil é específica para MEI, para ME e para EPP? Até R$80 mil. Isso para você é um choque? Puxa, R$80 mil. Mas Marcelo, R$80 mil é o que o MEI pode faturar do ano inteiro. Olha que lindo. Pode ser que numa venda, numa licitação, você já venda aquilo que você estava pensando em faturar o ano todo. Você quer crescer ou você quer continuar como MEI? 81 mil é o limite para que você possa começar, para que você não tenha despesa, para que você tenha o mínimo de despesa possível, para que você não tenha que ter contador, para que você não seja sobrecarregado com impostos. E aí vem a lei e fala assim, você pode vender, tem licitações de até 80 mil, que você pode participar e que pode te tirar do MEI, já pode te levar para um outro nível, para uma outra prateleira. Você já tinha pensado nisso? Não? O Marcelo está aqui para te ajudar nesse sentido. Quer ver uma outra coisa que você não sabe? Não existe limitação para contratar com o governo ou com a prefeitura. Você pode ter quantos contratos você quiser. Quantos contratos você quiser. Lógico que se você fez um contrato com a prefeitura, ou com o governo do estado, ou com o governo federal, e o primeiro contrato já foi de 80 mil, você vai ter que dar a mudança, vai ter que mudar para ME, você vai ter que ter contador, mas você já pode participar de outras tantas licitações que tiverem em que você pode atender. Você pode ter 10, 15, 20 contratos. Você pode ter contratos, inclusive, com prefeituras próximas a você. Você já tinha pensado nisso? Pois é. Então, comece a pensar nisso. Comece a tentar mudar o seu modelo de pensamento. O Marcelo está aqui para te ajudar a mudar esse modelo de pensamento. Há um crescimento rápido, há um crescimento bom. Então tem muitas vantagens. O cuidado que você tem que ter é que ao contratar com o governo, existe uma legislação, a legislação em relação a eles, que eles podem podem passar de 90 dias para te fazer o pagamento. Então você tem que ter um dinheiro, um capital de giro, que é aquele dinheiro que você precisa ter reservado, para enquanto eles não te pagam, você continuar girando o negócio. E aí sempre aquela regra que eu já falei em outros vídeos, que eu sempre comento, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Tenha sempre outros clientes. Então, se o cliente governo atrasar o pagamento, você tem outros clientes para continuar te mantendo. E isso é muito importante.
Mas não deixe de vender para o governo uma parte daquilo que você produz, porque não é difícil, não é difícil. E aí eu vou falar a seguir quais são os maiores erros que o MEI comete e por que ele não consegue ganhar a licitação, né? Essas informações aí, poxa, eu posso vender para o governo mais de 80 mil, é simples o processo, mas o MEI, a maioria comete erros infantis, eu chamo de juvenil, tá? Então quando eu falar que você é um juvenil, é porque quem já jogou bola sabe disso, o juvenil é aquele que vai engraxar a chuteira do jogador do profissional, vai cuidar do vestiário, é aquele que ainda não tem todas as manhas. É a mesma coisa. Então, se eu te chamar de juvenil ou chamar alguém de juvenil, eu estou falando que não foi profissional. Foi aquele cara que fez a coisa de qualquer jeito. Você não é esse cara. Você não é essa pessoa, você não é esse empresário ou essa empresária que vai ser juvenil. Então, eu vou falar os erros aqui. Quais são os maiores erros que esses empresários cometem? E aí a tua cabeça já deve estar borbulhando aí. Caramba, eu posso participar de licitação, não é difícil participar, o que eu preciso fazer? Vou comentar agora nessa questão dos erros. Como eu falei, existem erros e acertos. Tem pessoas que erram muito, tem pessoas que acertam. Alguns no tentativa e erro, vou lá, vou experimentar, vou ver se vai dar certo. E outros fazem, que é esse que é o motivo de eu falar dos erros, porque os acertos é só fazer o contrário do que eu vou falar. Mas esses erros te impedem de ganhar. Então eu não quero que você cometa esses erros. Eu quero que você faça os acertos. Mas eu tenho que falar dos erros. Porque o erro, assim como você não sabe escolher o seu cliente, não sabe o lugar onde ele está, não sabe estabelecer o preço, não sabe fazer uma campanha de marketing para o seu produto ou para o seu serviço, o seu gosto pessoal prevalece em relação ao gosto do cliente e você não tem processo, se você faz isso lá atrás, é bem provável que você, ao participar dessa licitação, você cometa esses erros também, tá? E o primeiro erro, o mais comum, é não ler o edital. Ou seja, não conhecer as regras. Lá no edital diz exatamente o que você tem que fazer. E eu, depois que eu contar esses erros aqui, eu vou contar uma história para você de um cliente meu que começou a participar de processo de licitação aqui e hoje a empresa dele é uma EPP. Ele começou como MEI há 6 anos atrás. Então, 6 anos é muito tempo? Não. Mas o faturamento dele, depois eu falo. Vamos lá, vamos aos erros. Leia o edital. Você tem que ler as regras. Quando você vai participar de qualquer coisa, seja ele um campeonato de futebol, seja ele um jogo de botão, um campeonato de dominó, sei lá, qualquer coisa, não tem umas regras? O lateral tem que ser batido com a mão, se o jogador estiver à frente do último defensor, ele vai estar impedido. Se a falta for cometida dentro da grande área, é pênalti. Para bater uma falta tem que ter 9 metros de distância entre a bola e a barreira, né? O goleiro na hora do pênalti não pode se mexer, ele tem que ficar ali em cima. Não tem regra. Para licitação é a mesma coisa. Então você tem que ler o edital. Tem gente que não lê. Você acredita que vai participar do processo de licitação ou pregão, né? Licitação é quando você entrega envelope. Pregão é quando você faz tudo pela internet, né? Você pode participar. É um pouquinho diferente, mas leva para o mesmo caminho. E aí quando eu falar licitação, também estou falando de pregão. Tem pequenas diferenças aí para você entender. Mas você precisa ler o edital. O edital é a regra do jogo. Se o jogo tem regra, a licitação também tem. Você tem que ler lá. Porque às vezes um item pode te desclassificar. Você deixar de fazer uma determinada coisa pode te colocar fora desse processo. E aí não é bom. Aí não é bom. Você está fora de um processo porque você deixou de cumprir um item. Por quê? Porque não leu o edital. Então leia. Se você tiver dificuldade, procure um contador, procure alguém que tenha uma noção sobre processo licitatório e leitura de edital. Eu estou falando isso, cara, porque eu quero te mudar de nível. Eu quero mudar você de prateleira. Eu não quero que você fique aí
com um MEI faturando aí 2 mil, 3 mil, o resto da sua vida. Eu quero te mudar de patamar. Então, se você quiser mudar de patamar, escuta o que eu estou falando. Então, muita gente perde edital e perde leilão, perde licitação, desculpa, por não conhecer, por não ler o edital, tá? Outra coisa, quando é licitação, você entrega um envelope. E nesse envelope você tem que botar lá todos os documentos que eles pedem e a proposta. Tem gente que entrega com logomarca da empresa, com papel timbrado, identifica a empresa. Não pode. Não pode. Isso é uma regra do edital. E às vezes, por causa dessa bobagem, a tua empresa é desclassificada. Aí você não entende, por que minha empresa foi desclassificada? Porque você não seguiu a regra do edital. Caramba! Se não pode botar a marca, não pode botar o nome, não ponha, não invente. Ah não, porque eu acho bonitinho, porque tem que ter um coraçãozinho, não tem que ter nada. É papel, é o escrito lá e acabou. É assim que funciona. Entende? Então não é o que você acha, é o que tem que ser feito. É a regra. Se você não cumpre a regra, cartão amarelo para você. Não cumpriu de novo, vermelho, tá fora. Entende? E eu vou fazer sempre essas analogias assim, com coisas simples, para você entender de forma prática exatamente o que você precisa fazer, tá? O terceiro, que é muito comum, é não acompanhar o andamento da licitação. Existem datas, lá no edital ele fala sobre datas. Se você estiver entre os 3 escolhidos, você vai ter que entregar a documentação até o dia tal. Se você não entregar essa documentação, você está desclassificado. Entendeu? Se não entregar, desclassificado, você está desclassificado. Você não vai vender. Se você não vender, você não ganha dinheiro. Se você não ganhar dinheiro, você vai continuar aí da mesma maneira. Com coisas simples. Deixar de cumprir data. A data do seu aniversário você não esquece. Natal você não esquece. Por quê? Porque são datas importantes, já está aí no dia a dia. Mas se isso é importante para o teu negócio, é transformador, isso vai trazer dinheiro, vai trazer recurso, preste atenção nas datas. Cumpra as etapas. Bonitinho, do jeito que está escrito ali. Tá? Uma outra coisa muito importante. Às vezes no processo, eles dão um prazo para você entregar determinados documentos. Só que você sabe que determinados documentos, principalmente quando você vai pedir para determinados órgãos públicos, demora. Então, pegou o edital, já começa a providenciar tudo, já tem pastas separadas. Gente, aquela pastinha com 12 coisinhas assim para você botar as coisas do mês, para você separar documento, custa R$10 na papelaria. Deixa os documentos já tudo separado. Já tira lá as certidões que precisa tirar certidão. Deixa tudo organizado. Porque se faltar uma certidão ou um documento desse no prazo que está estabelecido lá, você está fora. A não entrega de documento é critério de eliminação. Então não faça isso. Já se antecipe. Pense antes. Providencie antes. Providencie com antecedência. Mas quando chegar na data, só vai lá e entrega, pronto. Até para você dormir é melhor. Porque você já providenciou antes. Você pode dormir tranquilo. Pessoal, na véspera de entregar o documento, ai meu Deus, será que o documento ficou pronto? Eu tenho que ir lá buscar. E se não estiver pronto, o que eu... Pronto, já perdeu o sono. E aí a qualidade de vida. Eu falo muito sobre comportamento também nos meus vídeos. Falo sempre sobre isso, se antecipar, aprontar tudo antes, se organizar. Isso faz a total diferença. Tá? Outra coisa, não conhecer o que a empresa faz ou o que é pedido no edital. Às vezes você acha que a sua empresa pode atender aquilo ali, mas ela não está dentro da especificação que está sendo exigida. Então, se for o caso, adeque. Ou seja, vai no contador, entra no site lá, portal do empreendedor.gov.br, inclua mais uma atividade ou tire uma, substitua por outra. Você tem que estar atento a esses detalhes. Esses detalhes podem ser um fator de eliminação de uma possível vitória nessa licitação. E aí, se você perder por causa disso, você vai perder dinheiro de novo. Tá? Outra coisa,
não esquecer, antes de entrar no processo, de verificar como é que está a sua situação fiscal e trabalhista. Se você nunca teve empregado, não se preocupe, você vai tirar a certidão lá, vai aparecer, você não tem empregado, você não tem dívida trabalhista, você não deixou de recolher nada, mas a fiscal você precisa. Então, para você participar do processo licitatório, você tem que estar com aquela parcelinha de 50 e poucos reais aí que você paga, eu não sei qual é o valor hoje do seu, mas é 5% do INSS, do valor do salário mínimo, mais R$1 de ICMS e R$5 de INSS, se você faz as duas coisas. Se você presta serviço, se você comercializa produtos. Então você vai pagar 58, deve estar nessa faixa de 58 e alguma coisa. Eu acho que é isso. Beleza, tem que estar em dia. Ah, Marcelo está atrasado, se vira, arranja uma grana emprestada, paga depois que você ganhar a licitação, reembolsa a pessoa, mas tem que estar em dia e você tem que tirar essa certidão. Essa certidão é muito importante. Tá legal? Então, é a antecipação. Já vê isso antes para não chegar na hora, ai, perdi a licitação porque eu não consegui a certidão de irregularidade fiscal, porque minha parcela de R$58 está atrasada. Está atrasado por quê? Porque você não se preocupou com isso, você não foi atrás dessa informação, você não foi lá regularizar se sabia que estava atrasado. Então, muito cuidado com isso. E outra coisa que é muito importante, que muitos empresários erram, é não precificar corretamente. Vai lá, coloca o menor preço, aquele lá que o menor preço que o próprio edital já estabelece, vai lá, coloca o menor preço e depois não dá conta de entregar o produto ou serviço porque colocou um preço muito baixo. Então tome muito cuidado com isso. A precificação é algo fundamental para esse processo. Por quê? Eles querem receber o produto e querem te pagar. Mas para você ter lucro, você tem que colocar o preço já calculando todos os custos que você tem e o lucro que você quer. Entende que isso é muito, muito, muito importante? Por quê? Porque se você deixar de entregar ou desistir lá na frente, porque o preço não está justo, eles vão inclusive te suspender de outros processos de licitação. Então, muito cuidado com esses 8 erros que eu acabei de falar. Preste atenção, aprendam a ler, aprendam a buscar informações, aprendam a perguntar. Tá com dúvida, vai na prefeitura, fala, olha, eu tô com dúvida nesse item aqui do edital, o que é mesmo para fazer que eu não entendi? A pessoa vai te explicar. Não tenha vergonha de perguntar. Tolo é aquele que não pergunta. Pergunte. Se você tiver com dúvida, coloca lá no comentário dos nossos vídeos, no nosso canal, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Coloca que eu respondo. Vou ter o maior prazer em fazer isso. Entenderam? Oportunidades passam, desculpas ficam. Você é o meio da desculpa ou você é o meio que agarra a oportunidade? Estou te oferecendo aqui, apresentando para você uma excelente oportunidade de transformar o teu negócio. Já pensou nisso? Já tinha pensado nisso? Pois é, muita gente tem medo, porque acha que licitação é só para grande empresa. Não! E agora, a grande sacada que eu deixei para o final. O governo, as prefeituras, o Estado, o governo federal, é obrigado a licitar pelo menos 25% de tudo que ele for comprar para MEI, para ME e para EPP. Sabia disso? Não sabia? Tem lei. Aqui em Brasília está regulamentado desde 2011. Então todas as administrações regionais, todas as secretarias, tudo que for comprado pelo governo, 25% tem que ser destinado para o MEI, para ME e para EPP. Impressionante, né? Com certeza a maioria de vocês não sabia disso e eu estou aqui para informar. E eu queria contar uma história justamente desse meu cliente. Ele vendia aqui em Brasília, e ele tinha um isopor que ele ia para frente de algumas escolas, e ele vendia, era um iogurte que ele fazia, aqueles iogurte com sabor, morango, chocolate, baunilha, sei lá, maracujá, laranja, caju, limão, esses iogurtezinhos com sabor de fruta, naqueles, tipo uns potinhos de plástico assim que você corta
e toma ali direto, não precisa de copo, não precisa de nada disso. E ele falou, Marcelo, pô, tem anos que eu faço isso, eu não sei como crescer. Eu falei, você já pensou em vender para as escolas? Ele, eu vou vender para a escola? Você consegue produzir mais do que essa caixa que você vende por dia? Ele falou, consigo. Você consegue leite e consegue a matéria-prima para você produzir isso? Ele falou, consigo. Eu falei, então a primeira coisa que você vai fazer, vá na administração, porque foi aqui em Brasília, vai na administração da sua cidade satélite lá e procure saber os editais, quantas escolas tem, quantas unidades eles vão precisar por dia, por semana, por mês, por ano. E aí esse senhor foi lá buscar essas informações. E aí me contratou para eu fazer a consultoria para ele, para eu trabalhar todo o processo para que ele pudesse participar desse processo. E aí o que aconteceu? No início, essa administração separava por unidades de escola. Então eram 12 unidades de escola. Então era um para cada escola. E aí ele ganhou na primeira escola que ele participou. Nas outras 9 não, porque ele não podia, só podia escolher uma escola para participar ali. E ele ganhou dessa escola. E ele começou a vender para essa escola. E o produto dele era muito bom, era muito saboroso, as crianças adoravam, porque era vendido justamente para servir de lanche nos intervalos, tanto da turma matutina quanto da turma vespertina. E ele começou, aí o que começou a acontecer? As crianças, entre elas, começaram a falar sobre esse produto, né? E as outras escolas ficaram interessadas, falando, pô, isso deve ser bom, a gente quer também aqui. Aí as próprias escolas começaram a pressionar a administração para que esse produto pudesse ser vendido e entregue também nas outras escolas. E o que aconteceu foi que o produto dele foi um dos que foram, e aí participou da licitação, para atender as 10 escolas. Então você imagina que ele vendia um isopor com ali 150, 200 unidades por dia. Ele passou a vender 5.000 unidades por dia. Ele teve que aumentar a cozinha, ele teve que aumentar a quantidade de produtor, teve que contratar funcionário, mas ele começou com a primeira escola e depois ele passou para essas 10 escolas. Ele hoje, ele é uma ME e ele tem um faturamento, ele é uma EPP já, e ele tem um faturamento altíssimo, porque ele não fornece só para essas 10 escolas, ele começou a distribuir inclusive para estados vizinhos aqui do Distrito Federal. Porque o produto dele é de muita qualidade. E aí desenvolveu outros produtos, ele não vende só isso. Ele vende para supermercado, ele produz queijo, ele produz outros tipos de iogurte, ele produz uma série de outras coisas. Tá? Mas só para vocês verem que isso é possível e não está longe da realidade de vocês. Tá bom? Então assim, e antes da gente terminar, eu queria perguntar para você, o que é que você vai fazer amanhã, a primeira coisa que você vai fazer depois de ver esse vídeo? Eu quero que você coloque aí, compartilhe com as pessoas que você conhece, que podem também se beneficiar desse vídeo, mas coloque lá nos comentários, seja no YouTube, no Instagram ou no Facebook, o que você vai fazer amanhã, depois que você ver esse vídeo, para mudar a sua prateleira, para você mudar de patamar e você ultrapassar, sair do MEI e começar a vender também por licitação para o Estado. Beleza? Te aguardo no próximo vídeo.